Bem-vindos! Hoje a gente vai ter uma aula muito legal, muito gostosa. Por quê? Vamos falar da carta O Palhacinho, uma carta positiva, uma carta muito gostosa, uma carta que fala de alegria, de coisas positivas e coisas boas que a gente adora. Eu quero aqui, de coração, compartilhar com vocês a minha experiência com essa carta, feedbacks confirmados. Então, tudo que eu vou falar aqui sobre essa carta é o que eu vivenciei no jogo, é o que teve feedback confirmado, assim como eu faço com as outras cartas também. E quero contar para vocês aqui, relatar a essência dessa carta, a essência desse símbolo no baralho da Maria Padilha. Então, se você está iniciando agora, recentemente, leituras com esse baralho da Maria Padilha, da Maria Mulambo, da Dona Sete ou do Zé Pilintra, que são praticamente os mesmos símbolos, então você pode agregar esses conhecimentos nos seus estudos. Gente, primeira coisa, antes da gente fazer a TAP do palhacinho, vamos entender a essência que essa figura traz para a gente. O palhacinho, olhem bem para essa carta. O palhacinho. E o título dessa carta, ela é a nossa linha de interpretação. E a gente tem dois títulos aqui: alegria e comemorações. Ou seja, essa carta ela vai falar de coisas relacionadas à alegria, à felicidade, a realizações. Ela vai falar disso, porque senão esse título não estaria aqui, né? Então eu sei que algumas pessoas olharam para esse símbolo e interpretaram ele de uma maneira um pouco diferente do que a carta propõe, que é olhar para ela com alegria, olhar para ela de uma maneira mais leve, né? E eu sei que tem algumas pessoas que acabaram interpretando como uma pessoa duas caras, uma pessoa falsa. E eu posso provar para você, eu estou provando aqui nesse vídeo que não é bem assim. Pessoa falsa, pessoa de duas caras, é o malandro, está lá na carta do malandro, está no símbolo do malandro no baralho da Maria Padilha. Esse sim vai representar uma pessoa duas caras, uma pessoa que não é muito confiável, uma pessoa que se pinta de uma maneira, mas na verdade é outra. Por quê? Porque é uma pessoa estratégica, né? A carta do malandro é uma pessoa estratégica, é uma pessoa que age pelos seus próprios interesses, tá? Então, essa mensagem está na carta do malandro. Então, se você ainda não assistiu minha aula sobre o malandro, a carta 31 desse baralho, eu peço que você assista essa aula, tá bem legal, tá bem interessante. Então, vai lá, assiste essa aula primeiro e depois retorna aqui nesse vídeo. Voltando na carta do palhacinho. A gente precisa, sim, respeitar a essência do símbolo. Eu tô cansada de falar, isso. Por quê? E agora eu vou provar para você que esses títulos são importantes na hora da gente olhar e interpretar, tá? Então, vamos fazer... se você trabalha com tarô, você vai me entender agora. Imagina que você está lá estudando tarô e lá na carta do enforcado ou do pendurado, você vai olhar para aquela carta do pendurado e vai fugir da essência daquele símbolo. Você vai olhar para aquela carta do pendurado e vai se lembrar do seu primo na infância que gostava de subir em árvore, brincar em árvore, ficar de ponta cabeça lá no galho da árvore. É um exemplo, tá? E aí você traz essa lembrança da tua infância e tá, você correlacionou o teu primo da infância com o pendurado. Mas você entende, gente, aonde eu quero chegar? Você não está lendo o enforcado da maneira que tem que ser lida. Você não está entendendo a mensagem
principal desse símbolo. E você distorce esse pendurado e olha para ela como uma carta. Ah, nossa, eu lembro meu primo, eu lembro a infância, eu tô lembrando aqui de travessuras, né? E aí você vai para uma outra. Você segue uma outra interpretação que vai fugir da real essência que o símbolo está trazendo para o jogo, tá, gente? É isso que eu quero dizer. Outro exemplo, se você joga o baralho cigano, é a mesma coisa, você pegar, por exemplo, pega a carta da criança, né? A criança, ela vai falar do que? De leveza, de pureza, né? Enfim, todas as qualidades e também os defeitos de uma criança vai estar ali naquele símbolo, naquele emblema do baralho cigano. É a mesma coisa você olhar para a carta da criança e associar com uma coisa que não tem nada a ver, entende? Com uma coisa que não faz muito sentido. Então, vocês precisam dar uma clareada na mente de vocês aí, clareia um pouco, calma, respira, relaxa. Porque, gente, o palhacinho ele vai falar assim de coisas positivas. É uma mensagem positiva, tem uma vibração positiva. Como é que a gente vai relacionar esse palhacinho com uma pessoa falsa, com uma pessoa duas caras, com uma pessoa que está criando estratégias, ela se faz de alguém que não é, sabe? Não faz sentido a gente relacionar isso com o palhacinho, ok? Então a gente vai fazer a TAP agora. Amor, profissão, dinheiro, espiritual, mas você pode ampliar para vários temas e subtemas se você quiser. Com certeza a gente precisa ter várias perspectivas em relação a esse símbolo para os nossos estudos, tá? Então, começando, palhacinho, gente, ele fala de lazer, de arte, de entretenimento. E esse palhaço, ele está simbolizando todas as formas de arte que existe. Expressões artísticas. É isso que o palhaço simboliza, gente. Expressões artísticas. E qual é o objetivo de uma atração artística? Qual é o objetivo de um show, de um teatro, você ir no circo, você ir numa festa? Qual que é o objetivo disso, gente? Não é a gente deixar toda a preocupação de lado, entrar num clima de leveza, num clima de descontração, num clima de confraternização. É isso que essa carta fala, de você ter leveza, de você olhar para as situações da vida e dar risada. Não levar a vida tão a ferro e fogo, né? Tão assim, tudo muita seriedade. Não, a gente precisa da alegria, a gente precisa desses momentos de descontração. Senão a gente adoece. A gente adoece. Então é necessário a gente se permitir ser feliz, a gente se permitir se distrair com algum filme, com alguma música, com um passeio, com algum seriado, Netflix, tá? Então, ele fala disso, dessas distrações que trazem lazer, prazer, descontração e muita leveza para a nossa vida. Entrando agora na TAP, vamos lá, vida amorosa. Esse palhacinho, num relacionamento a dois, ele vai estar falando de um relacionamento leve, um relacionamento alegre, um relacionamento onde o casal, ele busca se divertir um com o outro. Sabe aquele casal divertido? Aquele casal que você olha assim e fala: nossa, que casal legal, alto astral, que gente divertida, né? O fulano é um palhaço, o cara, né, só conta piada. E a mulher dele, gente, que fofura aquele casal. Então ele pode estar também, a gente consegue ter essa
visão nesse símbolo, nesse exemplo, com o palhacinho. Outra perspectiva com o palhacinho num relacionamento amoroso, a presença de crianças, de filhos também, tá? Com certeza. A presença de fantasias, de brincadeiras. Vocês estão vendo, gente, que como essa carta ela é gostosa, como essa carta tem tanta coisa bonita, tanta coisa boa, tanta mensagem alegre, e a gente não se dá conta disso, né? Porque a gente está sendo bombardeado diariamente por notícias ruins, acontecimentos ruins. E olha como é difícil a gente olhar para essa carta e ver tanta possibilidade positiva que acontece no dia a dia. Ainda falando de relacionamento amoroso, quando a pessoa está solteira, não está casada, ela está buscando, ela conheceu uma pessoa, tá? Conheceu essa pessoa. O palhacinho ele vai falar então dessa brincadeira, dessa leveza. E o que é que isso significa? Que muitas vezes esse novo amor ou esse novo relacionamento, ele não vai progredir para um compromisso. Por quê? Porque existe uma intenção aqui de se divertir. É aquele romance, é aquele caso que o cara ou a mulher, ela só quer saber de encontros casuais, e aí ela pode vir do lado da carta das mãos dadas, tem outras cartas que vão ladear, claro, e você vai ter que perceber isso no jogo, o que é que vai realmente estar comunicando relacionado com o tema do teu consulente, tá? Mas ela também fala disso, é aquele relacionamento onde pode existir a falta de compromisso, somente focado em diversão. Ah, vamos sair junto, vamos pra balada, aquele namoro de balada, né? Te pego aí fim de semana, vai pra balada, passa a semana inteira sem ver a pessoa, sem conversar com a pessoa e vai saindo, né, com a pessoa para se divertir, para beijar, para dar risada, para ir no cinema, para ir numa festa e fica nisso, tá? Na vida profissional, o que a gente entende e pode perceber do palhacinho na profissão? Como o palhacinho traz uma mensagem positiva, é aquele momento, sabe quando tem a confraternização de final de ano numa empresa? O palhacinho fala disso, de confraternizações, amigo secreto, brincadeiras dinâmicas que acontecem aí no ambiente de trabalho ou com colegas de trabalho. O palhacinho também vai mostrar a alegria, a satisfação de alguém ganhar um aumento, de alguém ser promovido no trabalho, comemorações, alcançou um novo cargo, enfim, ganhou um prêmio, um destaque, comemorações, a pessoa vai comemorar, tá? Vida financeira, dinheiro, é a pessoa estar vivendo um momento muito bom financeiramente, onde ela está conseguindo comprar, adquirir bens, imóveis, gastar o dinheiro como ela quer, né? Ou gastar o dinheiro com... Gente, o palhacinho, ele tem maquiagem. Então, nessa carta aqui, entra as questões relacionadas a vestimentas, roupas de festa, maquiagem, até acessórios, né, brincos. Esses detalhes também a gente pode encontrar aqui dentro desse símbolo, né? Dependendo do que ele vai querer comunicar para a gente. Mas então é a pessoa conseguindo ter finalmente um momento, aquela paz financeira e com uma mistura de alegria, de conquista, satisfação. É a pessoa gastando o dinheiro dela com viagens, com presentes, com tudo que dá prazer e alegria para ela. Vida espiritual, gente. Na espiritualidade, ela vai falar o quê? Alguém muito imaturo ainda,
É uma pessoa que não leva muito a sério, uma pessoa que brinca demais, uma pessoa que ainda não se aprofundou, né? Alguém que ainda está naquela superficialidade da espiritualidade, aquele encanto. Sabe quando você vai no lugar e você se encanta ou você conhece uma nova religião e tá naquela fase de encantamento, tá naquela fase da alegria, da paixão, do primeiro amor numa religião ou num templo, ou questões também não só religiosas, mas espirituais, em relação ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal. Então, é aquela pessoa que ainda não se aprofundou, tá? Ela ainda está curtindo o momento, ela ainda não vivenciou a parte negativa daquele setor, tá? Ou ela não está vivendo, né, aquela questão mais profunda e negativa de algum setor. Por exemplo, como o meu público aqui, a maioria tem o povo do axé, então é aquele momento que você entra no terreiro pela primeira vez, você se encanta, você se apaixona pelas entidades, só que você não sabe ainda das responsabilidades, daquelas questões chatinhas que acontecem dentro de um terreiro, de um templo, né? Conflitos entre irmãos de santo, conflitos, né, de relacionamentos interpessoais ali dentro daquele templo, né? Então você ainda não vivenciou isso. Então você está vibrando aqui na comemoração, na alegria, entende? Você está mais então na superficialidade daquela experiência. Você ainda não foi a fundo naquilo, não experimentou o lado mais áspero e algumas experiências mais dolorosas relacionado àquele momento, tá? Me deu um branco aqui, gente, na cabeça, mas vamos lá, vamos seguir. Então é isso, gente. O palhacinho, tá? Conseguiram compreender um pouquinho aí da mensagem, da essência do palhacinho? Fala de alegria, de leveza, tá? De momentos muito positivos. Só que a questão é o seguinte: em relação a conciliamento, o palhacinho ele vai pedir maturidade, ele vai pedir um pouco mais de responsabilidade, né? Porque o palhaço, ou quando a gente sai para se divertir, né? Muitas vezes a gente está muito com o nosso comportamento mais emocional, nossa comunicação está mais emocional, a gente quer curtir, a gente quer viver, a gente quer sentir sensações de prazer. Então, o palhacinho, como um conselho, ele também poderia estar falando, né, pedindo para a pessoa viver aquilo, viver aquelas sensações positivas, aquele momento de comemoração, mas, claro, a gente precisa compreender aqui questões relacionadas a limites, a amadurecimento do ser humano. Que o palhacinho, né, nessa energia de criança, de brincadeira, aqui a gente pode sim, dependendo das cartas ao redor que vier desse palhacinho, ele pode abordar, né, pessoas que têm muita dificuldade de encarar a vida com mais seriedade. Sabe aquela pessoa que talvez você conheça alguém assim, aquela pessoa que leva tudo na brincadeira, aquela pessoa que, ou muito otimista, né, o otimismo exagerado, leva meio na brincadeira, meio que deixa rolar, sabe? Não quer se preocupar, só quer saber de festa, só quer saber de balada e, sei lá, viajar, enfim, né? Bebida, balada, sair com os amigos. Talvez você conheça alguém assim. Então ela também fala, ela pode abordar essas situações, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, Carta do Palhacinho. Espero que vocês tenham gostado da minha expansão aqui em relação a esse símbolo, dos feedbacks que eu já tive. Curta aí, se inscreva se você está chegando aqui agora, se inscreve no meu canal, ative o sininho e até a próxima.